Olá, queridos alunos, amigos, colegas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da pós-graduação em Processo Civil do meu curso em parceria com a Unidom Bosco. É um prazer tê-los aqui para essa aula magna, para essa aula de abertura. Você que vai fazer pós-graduação em 6 meses ou em 12 meses, que começa agora, seja muito bem-vindo ao seu curso de pós-graduação, a um momento novo na tua carreira de especialização, de conhecer o processo civil de ponta a ponta. Você que deseja se preparar para ser professor, para dar aula em cursos de graduação, esse curso te habilita para isso, te dá um título de especialista para ser professor de processo civil em cursos de graduação. Esse curso foi preparado também com foco na advocacia. Quem está advogando, quem deseja advogar e quer ver um processo civil novo, moderno, tratando de todas as inovações e com um viés prático, é isso que a gente tem por objetivo aqui no nosso curso. Em todas as aulas, em cada módulo, a gente convida grandes especialistas para falar para vocês dos temas que cada um domina muito. Então, sejam após 6 ou 12 meses, eu já adianto que em conteúdo, os dois cursos possuem o mesmo conteúdo. A diferença estará só no tempo. Quem faz o curso de 6 meses assiste 2 aulas, 2 encontros na semana. Quem faz o curso anual assiste 1 aula na semana. Essa é a diferença básica, um efeito sanfona, mas você pode ter a conclusão do seu curso em 6 ou em 12 meses, como você preferir. Lembrando que em cada módulo você tem atividades, você tem as aulas e ao final você tem uma prova. E o artigo científico é obrigatório? A monografia ou o artigo? Não, é opcional. Você pode ou não fazer a monografia, o trabalho de conclusão. Isso vai depender do seu interesse. Para quem vai prestar concurso público, é muito interessante que você tenha o trabalho de conclusão para constar no seu certificado, porque isso é requisito para ser considerado, para que o seu título seja considerado como documento hábil para pontuação em concurso público. Tá bom? Mas isso também você pode deixar para decidir um pouquinho mais para frente. Vai escolhendo o seu tema. Se tiver dúvida do tema para escrever, Darlan, eu quero escrever um artigo, mas eu não sei sobre o que escrever. Pode me chamar, que a gente ajuda, que a gente orienta no que escrever no processo civil. Bom, na aula de hoje, a gente tem a honra de chamar, de convidar, e ela ter aceitado o nosso convite, a professora Tereza Rudalvin. Todo semestre ela está aqui conosco, mas é uma grande honra ter a professora Tereza Rudalvin para abrir o nosso curso. Eu já vi a aula, é uma aula inédita, ela gravou esses dias para transmitir nessa aula de abertura. Ela está em Curitiba, ela não está aqui em São Paulo, então ela gravou essa aula de conteúdo totalmente inédito, uma aula muito leve, gostosa, mas absolutamente com provocações profundas e atuais. Eu assisti anotando tudo, porque a professora Tereza nos provoca, ela nos traz uma reflexão de entender os institutos do processo civil com um olhar novo, às vezes o mesmo instituto, como ela falou sobre o interesse, né? Alguns institutos, a preclusão, você vai ver a aula, eu não quero dar spoiler, não quero adiantar, mas você vai perceber que é um novo olhar sobre os mesmos institutos. Quem começa agora, começa no módulo de conhecimento. Nós temos 4 módulos, o módulo de conhecimento, o módulo de cumprimento de sentença e execução, o módulo de procedimentos especiais e o módulo de recursos. Nesse módulo de conhecimento, nós vamos contar com grandes nomes. Então, tem o professor Márcio Beloc, que vai falar sobre conciliação, arbitragem, a professora Emília Queiroz, que dá uma aula incrível, a professora Carol Macalbal, o professor Lamy, que vai falar sobre tutelas provisórias, o Edilson Vitorelli, um grande processualista, o professor Simardi, a abertura da professora Tereza Rudalvin. Eu venho falar para vocês sobre partes e sobre intervenção de terceiros. Então, na verdade, são grandes professores que passarão por aqui para falar do processo civil
moderno, com uma visão prática e que te permita, inclusive, orientações para que você possa ministrar aulas. E, Darlan, eu sei que vai ter sorteio nessa aula magra, nessa aula de abertura. A gente vai ter o sorteio desse clássico da professora Tereza Rodalvin, Os Agravos no Processo Civil. É uma obra-prima da editora EDC, Os Agravos da professora Tereza. Tem aqui na livraria do meu curso, né? Se você entrar no site do meu curso, Livraria Meu Curso, você vai entrar meucurso.com.br/livraria e vou sortear também o meu Prática no Processo Civil. É um livro também que a gente usa muito na prática do processo, com modelos de petições, com estrutura, com uma visão do processo prática, e o meu livro de processo civil, dos pilares. Eu derrubei ele aqui no chão, mas eu vou sortear ele para vocês também na aula de hoje. Darlan, como que vai ser esse sorteio? Para todos que participarem da aula, todos que estiverem inscritos nessa rota, eu deixei o link, ou você está na aula, ou você assistiu como convidado, degustação, é só participar, que na minha próxima aula eu vou anunciar os ganhadores desse sorteio, tá bom? E para essa aula, a professora Cristiane, que é a nossa coordenadora do curso geral de pós, eu coordeno o curso de processo civil, a professora Cristiane é a coordenadora do geral dos cursos de pós, está aqui conosco na sala, e se você precisar de qualquer coisa, pode nos chamar, eu ou a professora Cristiane, mas já vou avisando, toda aula vai ter atividade, toda aula tem algo para você refletir. E hoje eu vou deixar um fórum de debates, seguindo a provocação do que a professora Tereza Rodalvin disse, nós vamos discutir o conceito de condições da ação, o próprio direito de ação, o conceito e as condições da ação, e a provocação, se faz sentido com o novo CPC, continuarmos a falar de carência de ação e de condições da ação. Vai ficar essa provocação no chat, a gente vai ter um fórum de debates, né, na aba do praticar, para a gente poder discutir isso, e depois vou deixar alguns artigos para leitura e para você complementar o seu estudo. Eu volto para a aula nesse curso e tudo que você precisar pode me chamar. Bom, a aula de hoje é com ela, é com a professora Tereza Rodalvin, grande doutrinadora, jurista. Eu atribuo, reconheço, né, e tenho o maior carinho. Ela é a maior processualista desse país, ela esteve na comissão do Código de Processo Civil, foi a relatora, né, do projeto do CPC e, portanto, ela conhece demais, tanto da nossa estrutura, do nosso ordenamento processual interno, como do direito estrangeiro. Então, vamos lá? Boa aula com a professora Tereza Rodalvin e eu encontro vocês nas próximas aulas do curso de pós-graduação. Tchau, tchau! Eu estou aqui a convite do Darlan e da Cristiane para dizer alguma coisa para vocês sobre processo de conhecimento e recursos. Eles me deram a honra desse convite e a alegria de poder estar aqui trocando ideias com vocês a respeito desses dois temas, me dizendo que, na verdade, essa minha exposição, que será bastante breve, é uma exposição introdutória de 2 módulos que vocês vão ter em seguida, que são processo de conhecimento e recursos. Então, na verdade, eu decidi falar alguma coisa para vocês a respeito das novidades, a respeito de como o processo civil mundial e o processo civil brasileiro, especificamente, tem que ser olhados com outros olhos. Eu achei que seria interessante dizer alguma coisa para vocês nessa toada
em torno de provocação, porque todos nós sabemos que o ser jurídico é um ser conservador, ser jurídico entre aspas, juízes, promotores, advogados, né? Nós não somos publicitários, filósofos, né? Nós somos um povo mais que usa as meninas salto alto e os meninos terno e gravata. E isso leva justamente a que a gente tenha uma visão meio conservadora do próprio direito, né? Conservadora no sentido de, às vezes, deixar de reconhecer as novidades, de deixar de encarar as novidades, né? Às vezes a gente faz isso, né? A coisa muda, né? Definitivamente muda, e os cursos continuam dizendo as mesmas coisas, e as aulas dos professores continuam sendo iguais. Mesmo quando o processo mudou, mesmo quando a lei mudou, mesmo quando o direito mudou. Então, eu vou fazer para vocês aqui algumas provocações para que vocês tentem olhar para o processo civil, para as novidades, principalmente para as novidades que o Código de 2015 trouxe, com olhos novos, né? Sabendo que aquilo é uma novidade, né? E não tentem encaixar aquelas novas realidades que surgem no direito naquele caderno, né? Naquele caderno da graduação em que a gente fazia parênteses, colchetes, né? E encaixava tudo que a gente sabia ali. E, de repente, aparece uma coisa nova, a gente não consegue encaixar mais naquele caderno que a gente tinha, e a gente, de certo modo, se nega a entender, diz, não, isso aqui, no fundo, é aquilo que eu já conhecia. Não é. Muita coisa realmente mudou. Processo de conhecimento, né? Algo de interessante que o Código Novo trouxe no processo de conhecimento foi uma certa alteração, eu não diria que exatamente no regime das preclusões, mas o que o Código traz, na verdade, acaba impedindo que a gente possa dizer que nós vivemos realmente num sistema jurídico processual de preclusões rígidas. Sim, o nosso sistema é um sistema de preclusões. É diferente do sistema anglo-saxão, né? Em que, quando o autor formula o pedido, na verdade, ele já tem condições de saber as provas que existem, né? Até porque só depois de haver um pouco de provas é que a gente tem condições de saber exatamente aquilo que a gente pode pedir. No processo civil brasileiro, como todos nós sabemos, não é assim, né? Nós temos a perpetuatio libelli, né? Que significa que o pedido tem que ser formulado na inicial, né? Pedido e causa de pedir, que é o libelo, e depois isso, em princípio, não pode ser mais modificado, né? Houve, né, na época em que eu fazia parte da comissão que cuidava do novo código, bem lá no início, em 2009, houve até a ideia de se incluir a possibilidade de que o pedido fosse alterado depois, né? Isso chegou a fazer parte do projeto e depois acabou saindo, porque se entendeu que isso não fazia parte da mentalidade do brasileiro. Mas o fato é que, embora nós tenhamos preclusões para contestar, para recorrer, etc., tenhamos mesmo, o fato real é que o Código de 2015 traz regras para que o juiz tenha que ser efetivamente extremamente mais tolerante com os vícios do processo do que era o juiz do Código de 73. Existem, de fato, inúmeros dispositivos no Código que demonstram com clareza que o legislador pede para o juiz ter paciência com a parte, né? E se a parte cometeu erros, que esses erros possam ser efetivamente consertados. É o princípio da sanabilidade. Então, é diferente daquela sanabilidade que acontece com as nulidades relativas, né? Competência relativa, por exemplo. Você tem um prazo para alegar, você não alega, o vício se sana, né? Fica como se o vício não tivesse existido. Há o fenômeno de que todos nós já ouvimos falar da prorrogação da competência, né? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui da sanabilidade efetiva, né, do conserto do vício. Nós temos, por exemplo, o artigo 16, que diz que quando houver vício relativo à capacidade ou à representação da parte, e aqui o dispositivo diz respeito à pessoa física, à pessoa jurídica, à representação por advogado, ele é bem abrangente, esse vício deve ser corrigido em prazo razoável fixado pelo juiz. E esse dispositivo, artigo 76, ele diz respeito ao primeiro grau, ao segundo grau e também à fase dos tribunais superiores, a fase em que o processo está nos tribunais superiores, portanto, ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Então, em princípio, esse dispositivo é um dispositivo que tem digamos, a potencialidade de matar aquela jurisprudência que dizia que quando havia vício na representação no sentido de
o advogado que assinou o recurso não é o advogado que está na procuração que foi juntada, embora seja do mesmo escritório, então o recurso é juridicamente inexistente? Não é. Porque agora os tribunais superiores, o Tribunal de Segundo Grau e o juiz de primeiro grau têm o dever, segundo a lei, de proporcionar oportunidade para a parte sanar esses vícios de capacidade e de representação, né? O artigo 932, parágrafo único, é mais um exemplo. Ele diz o seguinte: o relator, quando recebe o recurso e vê que existe algum vício formal que pode ser sanado, ele deve proporcionar à parte o prazo de 5 dias para que esse vício seja emendado, para que esse vício seja corrigido, né? Para que a falha seja emendada. Então, claro, não se trata de acrescentar novas razões, né? Mas de juntar documentos, por exemplo, que a parte esqueceu de juntar, né? Isso, à luz do código anterior, seria impensável, né? Outro exemplo que eu acho bastante expressivo dessa tendência do legislador de criar um judiciário mais tolerante, mais compassivo, é o artigo 1029, parágrafo 3º, que é direcionado especificamente aos tribunais superiores, com o objetivo de desencorajar a jurisprudência defensiva. O que diz esse dispositivo? Olha, se houver um recurso especial ou um recurso extraordinário que tenha algum vício que possa potencialmente, né, eventualmente, levar à inadmissibilidade do recurso, mas que possa, por outro lado, ser corrigido ou ser relevado, isso deve ser feito. E o recurso deve ser admitido e deve ser julgado no mérito, né? É claro que os tribunais superiores já têm arrumado umas formas meio malabarísticas de interpretar esse dispositivo, né? Porque eles querem, na medida do possível, manter justamente a jurisprudência defensiva, que é simplesmente um grito de socorro, né? É um grito de socorro porque os tribunais brasileiros, todos nós sabemos disso, julgam uma quantidade absolutamente desumana de processos e de recursos, né? É uma coisa assim, são números que não têm comparação com nenhum outro país no cenário internacional, né? Então, eles fazem o que podem, né? Em função dessa abertura que existe para os recursos subirem, né? Que eles tentam fechar, apesar de haver até uma disciplina bastante afuniladora, né? Ainda assim sobem muitos recursos, né? Apesar, inclusive, da repercussão geral, que já diminuiu a carga de recursos que sobe para o Supremo de uma maneira considerável, algo em torno de 40% a 50%, né? Ainda assim, eles têm uma sobrecarga de trabalho muito grande. Então, a jurisprudência defensiva é justamente uma forma deles driblarem essa situação. E o 1029 tem por objetivo nítido, visível, desencorajar os ministros a manter as formas de jurisprudência defensiva que já havia e a não criar outras, né? Então, nós temos, sim, preclusões rígidas, mas, por outro lado, nós temos essa determinação do legislador para o juiz no sentido de ser tolerante com relação a eventuais deslizes que possam ter sido cometidos pelas partes através de seus advogados. Algo que também tem uma cara completamente diferente no novo código é o princípio do contraditório. Nós costumamos escutar, nós aprendemos isso na faculdade, aquela versão mais tradicional do princípio do contraditório, né, que fala em ação e reação, que fala sobre as chances que as partes devem ter para afirmar o direito que elas dizem que têm, fazer alegações que reforcem essa afirmação e produzir as provas correlatas, né? Isso é exercer o contraditório. Acontece que já há algumas décadas, a doutrina mais qualificada vem dizendo que o juiz também participa do contraditório, né? E, na verdade, o Código de Processo Civil Brasileiro de 2015 acabou encampando uma versão extremamente interessante do princípio do contraditório, determinando que o juiz participe do contraditório durante o processo, mas, fundamentalmente, essa participação vai se revelar na fundamentação da sentença. Sim, porque não tem o menor sentido você pressupor que o contraditório seja um direito exercido pelas partes, entre elas, né? E que o juiz esteja prestando atenção em outra coisa e, na hora de decidir, ele não leve nem em consideração aquilo que as partes disseram. Não. É claro que há de corresponder ao direito que as partes têm de exercer o contraditório, fazendo alegações e juntando um parecer e produzindo provas, né? A esse direito corresponde o dever do juiz, o dever do tribunal, né, de mostrar na sentença que ele escutou tudo aquilo e que ele levou em conta. É por isso que nós temos o artigo 489, parágrafo 1º, que diz, inclusive,
que o juiz, ao fundamentar a sua decisão, ele deve levar em conta até mesmo os argumentos, os elementos, diz a lei, de fato ou de direito, que ele não levou em conta como base da sua decisão, né? Isso significa, por exemplo, o seguinte: se eu quero saber que uma sentença é bem fundamentada, eu não posso levar essa sentença para casa para ler. Não, eu tenho que saber o processo inteiro, porque eu tenho que saber se o juiz, além de a sentença ser bem fundamentada interna corporis, né, no sentido de ela trazer ali os elementos que são a base da conclusão, o juiz tem que também demonstrar na fundamentação que ele levou em conta os elementos trazidos pelas partes que teriam condão de, por si só, levar uma decisão diferente daquela que ele vai tomar, né? Então, para eu saber se uma decisão é adequadamente fundamentada, eu tenho que ter em mente, eu tenho que ter o domínio do processo como um todo, do conjunto do processo. E isso é muito interessante, porque aí realmente, por meio da fundamentação da sentença e da sua completude, é que o juiz revela que ele era o observador neutro, né, enquanto as partes exerciam o contraditório, que ele ouviu, que ele sopesou, isso ele acolheu, aquilo ele rechaçou, e então ele decidiu, né? Bom, passando para os recursos, né, nós sempre escutamos, e isso continua a constar dos livros de processo, que os nossos tribunais superiores não são tribunais de cassação, como são os tribunais da França, como é e da Itália, né? Porque esses tribunais, eles verificam que a decisão é inconstitucional e eles reenviam, é o juízo de cassação e reenviam para o tribunal inferior para que ele faça a adaptação, para que ele faça a adequação. Não são eles mesmos que rejulgam, como fazem os nossos tribunais superiores, porque nós temos tribunais de rejulgamento. Mas será que temos mesmo? Sempre. Parece que não. Parece que, na verdade, esse sistema criado um pouco antes da revogação do Código de 73, estava lá nos artigos 543B e C dos recursos repetitivos, criou uma circunstância em que nossos tribunais superiores agem quase como se eles fossem tribunais de cassação, né? Esse sistema foi razoavelmente aprimorado pelo Código de 2015, né? Acho que ficou um sistema realmente melhor, mais eficiente, mas todo mundo sabe mais ou menos o que acontece, né? Um recurso ou mais de um recurso é afetado, né? Normalmente, aqueles que versam sobre questões idênticas são sobrestados, não só os recursos, mas também os processos, as execuções em que há embargos, em que há impugnação, né? Tudo para no país, congela. Aí os tribunais superiores decidem, né? E se os acórdãos de que se entrou, por exemplo, com recurso especial, de que se entrou com recurso extraordinário, estão em desacordo com a tese adotada no acórdão do Tribunal Superior, são os próprios tribunais de segundo grau, são os próprios juízes de primeiro grau que têm que fazer a adequação, que têm que fazer a adaptação da sua decisão, né? Aquela que já tinha sido proferida. Então, é como se eles voltassem atrás, né? À força, né? Não porque eles quiseram, mas porque o sistema exige isso, em função daquilo que foi decidido pelo Tribunal Superior num precedente vinculante, né? Porque nós sabemos, como nós vamos ver no finzinho dessa exposição, que hoje o Código de 2015 traz essa figura do precedente vinculante, que, no meu entender, é aquele que tem que ser respeitado sob pena do cabimento de reclamação. Quer dizer, é uma vinculação no sentido forte. É aquilo que os tribunais superiores têm chamado, como vocês todos, é claro, devem saber, de precedentes qualificados. Esses, sim, têm que ser obedecidos. Se não for obedecido, está lá no 988, cabe reclamação, né? Vocês muito provavelmente vão ter uma exposição, uma aula especificamente sobre esse tema, que é interessantíssimo, e vão ver que, apesar de haver disposição de lei expressa e explícita, dizendo que precedentes X, Y e Z, se desrespeitados, geram a possibilidade do manejo de reclamação, apesar disso, os tribunais superiores, justamente por causa desse excesso de trabalho, têm demonstrado em suas decisões uma certa hesitação em admitir reclamação nessas hipóteses, né? O que, no meu entender, está integralmente equivocado, né? Porque a lei diz que essa reclamação cabe, né? Então, não adianta interpretar fazendo, assim, acrobacias de Cirque du Soleil, né? Porque, como dizem os alemães, eu nem me lembro qual é o alemão que diz isso, mas se a gente quer interpretar a lei, a gente tem que partir do princípio,
partir da premissa, né, como hoje tanto se diz, que o texto da lei tem alguma coisa a dizer para você. Então, você não pode interpretar a lei jogando fora o texto da lei. Você tem que partir do texto da lei. E, data vênia, não é o que os tribunais superiores estão fazendo. Porque eles estão dizendo que não cabe reclamação, quando a lei diz que cabe reclamação. Então, são esses os pressupostos para que haja, né, para que se possa considerar os precedentes como vinculantes no sentido forte no sistema jurídico atual, né? Então, no meu entender, quando acontece, né, não é esse o único caso, não é esse o único contexto em que o Poder Judiciário brasileiro profere decisões que são consideradas como precedentes vinculantes. Mas contextos importantes, né? São dois contextos importantes, os especiais repetitivos e os extraordinários repetitivos. E quando acontece isso, na verdade, não com relação àquele recurso afetado, mas com relação aos demais recursos, aos demais processos que ficaram suspensos, parados, esperando o julgamento do recurso afetado ou dos recursos afetados, o que acaba acontecendo não é um julgamento porque o recurso nem sobe, né? É uma coisa muito parecida com o que acontece nos tribunais de cassação francês e italiano. Outro conceito que vale a pena ser revisitado, segundo palavras do próprio ministro Fux, é o conceito de interesse de agir. A gente aprende na faculdade, e isso continua constando dos livros de processo, que o interesse de agir, no plano dos recursos, isso quer dizer o interesse de entrar com recurso, o interesse em recorrer, se baseia em duas óticas, né? Numa ótica voltada para o passado, em que eu tenho a sucumbência. Pedi 10, me deram 8, né? E em que eu tenho também, numa ótica voltada para o futuro, a perspectiva de melhora da minha situação. Que bom, eu vou recorrer, né, desses 2, e o tribunal pode me dar os 10 que eu pedi na inicial, embora o juiz de primeiro grau tenha me dado só 8, né? Isso é o interesse em recorrer clássico, né? E às vezes acontece mesmo de eu ter sucumbência e não ter perspectiva de melhora. Então eu não tenho interesse em recorrer. Por exemplo, se eu tenho uma decisão, né, a favor do particular, contra o fisco, que diz, olha, a Tereza não vai pagar tal tributo porque o tributo é inconstitucional e também é ilegal, né? Então eu tenho uma decisão que não favorece o fisco e diz, olha, essa decisão está apoiada em 2 pilares. Tereza não paga porque a decisão ofende a Constituição e também ofende a lei. E o fisco entra só com recurso especial, não entra com recurso extraordinário. É claro que eu não tenho interesse, melhor, é claro que o fisco não tem interesse em entrar com esse recurso, né? Porque a decisão vai continuar de pé no outro fundamento. Ele não atacou os 2, ele, fisco. Então tem sentido a gente falar em interesse em recorrer com base nessas duas perspectivas. Uma perspectiva olhando para o passado e outra olhando para o futuro. Se eu recorrer e ganhar, a minha situação melhora. Nesse exemplo que eu dei, se o fisco recolher e ganhar, a situação dele não muda porque eu não vou pagar o tributo do mesmo jeito, né? Bom, então, como vocês sabem, como eu dizia agora há pouco, se tem dito na doutrina mais fresquinha de processualistas mais jovens, já tem levantado a hipótese de se falar em interesse de agir sem se falar em sucumbência, mas se falando única e exclusivamente numa perspectiva de melhora, mas não necessariamente uma melhora particular para si mesmo. Eu vou explicar para vocês em que situação isso tem sido pensado. E foi exata e precisamente nessa situação que o ministro Fux disse que talvez o conceito de interesse de agir teria que ser revisto. Falei para vocês agora há pouco que o Código de Processo Civil atual criou a figura do precedente vinculante e, na verdade, o Código de Processo Civil de 73 já vinha, desde há muito tempo, em suas últimas reformas, dando uma força diferenciada para a jurisprudência, né? E isso é muito óbvio, né? A razão disso é muito óbvia, né? A jurisprudência é importante. Quando o cliente vem perguntar para vocês, eu tenho direito, o que vocês fazem? Vocês vão ver a lei, depois vocês vão ver, né? Ver como a STJ está interpretando, qual é a posição do STJ predominante, e vão ver a doutrina. Vocês não vão dizer pro cliente, você tem direito porque a lei diz que você tem direito. Não, calma. Vamos ver como é que os tribunais estão interpretando a lei, né? Principalmente os tribunais cuja função é a de dar a última palavra a respeito da interpretação da lei, que é o STJ, no caso do Brasil. Bom,
Então, a jurisprudência, ela é muito relevante porque, no fundo, ela dá a versão final da norma. Porque, vejam, o princípio básico do Estado de Direito, né? A gente não pode ser surpreendido com uma regra que não existia no momento da nossa conduta, né? Nós temos que ser tratados isonomicamente, porque o direito é igual para todos, né? Não é a lei que é igual para todos, é o direito. Não adianta você aplicar a lei para todos em diferentes interpretações, né? Isso não é isonomia, isso é uma brincadeira. Então, na verdade, nós temos que ser tratados de forma igual perante o direito, e o direito não é a lei. O direito é a lei interpretada pelos nossos tribunais com base na doutrina. O direito é um fenômeno que se apoia num tripé, e eu, de novo, nos apoios, né? Lei, doutrina e jurisprudência. Então, não adianta eu dizer, eu aplico a lei a todos, para todos, então eu garanto isonomia, previsibilidade, segurança jurídica. Não. Se existe uma lei e 3 interpretações possíveis, essas 3 interpretações correspondem a 3 condutas possíveis, diferentes, avalizadas pela lei, né? Um diz que tem que pagar com juros, outro diz que não tem que pagar, outro diz, peraí, né? Cadê a isonomia? Se eu tenho 4 interpretações da mesma lei, que no fundo correspondem a 4 normas diferentes, né? Então, é por isso que o legislador se apercebeu de uma maneira inequívoca e criou todo esse sistema de precedentes que vocês com certeza vão ver quando estudarem recursos, porque são 2 assuntos hoje umbilicalmente ligados, para fazer com que a jurisprudência seja uniformizada, criando estímulos para que a jurisprudência seja estável, né? Uma vez estabilizada, uniformizada, né? Muitas vezes, né, quando se tratar de precedente vinculante, imposta mesmo, né? É uma opção do legislador, que, a meu ver, não é inconstitucional, como alguns diziam nos primeiros anos de vigência do Código, né? Mas até esses já desistiram desse discurso, porque o sistema está funcionando relativamente bem, né? Então é isso, né? O legislador criou precedentes vinculantes, recurso repetitivo produz precedente vinculante, né? Especial e extraordinário. Um recurso extraordinário avulso, julgado entre A e B, já produz um precedente vinculante, né? Porque não sobe outro recurso discutindo a mesma matéria e também cabe reclamação. E nós temos aqueles 2 institutos, o IAC, né? E o IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. Bom, esses 2 institutos de que eu falei agora por último, eles têm a peculiaridade de serem, de acontecerem, né, de ganharem vida no 2º grau de jurisdição. O IRDR é muito parecido com os repetitivos e tem por objetivo gerenciar o grande problema que existe no Brasil, né, que todo mundo sabe é um problema muito sério, porque entope o judiciário de trabalho, que é a litigância de massa. Então, os repetitivos foram concebidos para minimizar esse problema e o IRDR também. Só que o IRDR acontece nos tribunais de 2º grau. Então, pode acontecer, e o IAC também, né? Acontece no tribunal de 2º grau. Ele não é vocacionado, esse incidente, a resolver questões de massa. Ele é vocacionado a resolver questões que podem se repetir na sua essência, mas não questões idênticas, né, como acontece nos processos de massa, né, em que se discute, por exemplo, um mesmo contrato bancário em que tudo gira em torno da nulidade de uma mesma cláusula contratual que existe no Bradesco, no Itaú Unibanco, em zilhões de bancos brasileiros têm um contrato idêntico, né? O IAC não é para isso. O IAC não é para resolver litigância massificada. Mas também é um modo de produção de precedente que começa e acaba no 2º grau de jurisdição, né? Então, o problema do interesse recursal se coloca justamente nesse contexto, né? Imagine que eu sou o José, né? Eu sou um produtor, eu trabalho com agricultura, e tem lá uma decisão de um tribunal de 2º grau, que eu acho que é um precedente vinculante, que beneficia toda a minha classe, né, de agricultores. A decisão foi, de fato, a nosso favor, mas só que, infelizmente, como foi uma decisão proferida por um tribunal estadual, o âmbito de eficácia desse precedente vinculante é regional. Ou só o Estado, né, ou, se for uma ação em que NPI participe como litisconsorte necessário, né, Justiça Federal, toda a região.
Mas, de qualquer modo, não é um precedente cuja eficácia se espraie, se estenda por todo o país. Será que aquele que ganhou, que foi beneficiado, não teria interesse em entrar com embargos de declaração para o STJ, um recurso, né? Justamente com o objetivo de fazer com que aquele precedente tenha os seus efeitos espalhados por todo o país, né? Como seria esse recurso? Seriam embargos de declaração ou seria um recurso especial atípico? É claro que teria que passar pelo crivo do STJ a decisão do Tribunal Inferior, sem que essa decisão tivesse sido propriamente impugnada, porque quem recorreu estava feliz com a decisão. Mas não tem sentido, né, num contexto que é o contexto do direito brasileiro do século XXI, em que se quer previsibilidade, isonomia, segurança jurídica, ter um precedente dizendo X em São Paulo e outro precedente dizendo Y no Rio Grande do Sul, a respeito da mesma matéria. Então se percebe que é vontade do legislador uniformizar as questões. Quando se trata de uma norma federal, né, uniformizar o país todo. Como fazer? Então o código ficou com esse furo, na verdade, né? O código acabou criando dois regimes, o do IAC e o do IRDR, que podem muito bem terminar no segundo grau de jurisdição e que gerarão também, em certa medida, uma quebra da isonomia, porque existe o perigo de eu ter um precedente diferente em dois estados ou em duas regiões diferentes do país. Então eu quis falar dos precedentes vinculantes, né, quis falar um pouco de recurso para criar esse terceiro e último momento da minha exposição, em que os temas se encontram, processo de conhecimento e recursos. De certo modo, quando se fala na função do juiz, na função do Poder Judiciário, esses dois temas se encontram. Sim, porque é claro que a função originária do juiz, a função do Poder Judiciário, é a de julgar ações, é a de resolver conflitos entre A e B, de resolver disputas, como se diz hoje em dia, né? Porque hoje a gente gosta de falar inglês, né? Disputes, né? Do Brasil sempre se falou conflito, mas agora, né, com essa anglicização da nossa linguagem, a gente está usando a palavra disputa também. Não, essa é a função do juiz. Mas acontece que, e todo mundo sabe disso, em certa medida, o juiz sempre criou direito, né? Então, quando o juiz diz, por exemplo, que aquela mãe a que a lei previdenciária se refere, dizendo que ela tem direito a um benefício, é também a mãe adotiva, ele está interpretando a palavra mãe, está compreendendo o que o legislador quis dizer e está fazendo com que aquele dispositivo de lei, em que só existe a palavra da mãe, abranja a mãe legítima e a mãe adotiva. E com isso, então, o juiz estará dando a versão final da regra. E, numa certa medida, criando direito, né? Para que haja isonomia, não pode haver um juiz que diz, não, para mim é só a mãe legítima, e o outro diz, não, para mim é a mãe legítima e a mãe adotiva. E o outro diz, não, para mim é a mãe legítima, a mãe adotiva e a mãe psicológica. É por isso que a jurisprudência tem que ser uniformizada, né? Por IRDR, por repetitivo, etc. E é por isso que ela pode e deve, em certas circunstâncias, né, depois de ter havido audiências públicas, depois de terem sido ouvidos amici curiae, ser imposta. Por isso é que há os precedentes vinculantes. Então é aí que os dois temas se encontram, né? Quando a gente percebe que o Código de 2015 reconhece abertamente que a função do judiciário, além de decidir casos concretos, também, numa certa medida, é a de criar o próprio direito, né? Não como legislador, porque ele não cria ab ovo, né? Não cria do nada, né? Até o legislador cria a partir da Constituição, mas o juiz cria, sim, o juiz brasileiro cria a partir da lei, ou a partir de princípios jurídicos também, né? Porque muitas vezes a gente sabe que o juiz decide casos a respeito dos quais não há uma previsão legal expressa e explícita. Então ele tem que montar uma decisão com base numa espécie de mosaico, né, de que farão parte jurisprudência, princípios jurídicos, doutrina e a própria lei. Bom, com isso, eu espero ter cumprido essa missão que eu disse para vocês no começo que seria o meu intento, que era, na verdade, a de provocar vocês, né, de ver o quanto o processo civil de 2022, né, é um processo civil diferente daquele que consta de muitos livros. Olhem o novo com olhos novos.
percebam o quanto o processo mudou e o quanto essas mudanças, se bem compreendidas, podem realmente contribuir para a gente ter uma prestação jurisdicional de melhor qualidade. Muito obrigada pela atenção de vocês.